Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Juntos outra vez e felizes, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o bom Deus, por sua infinita graça e poder, lhe dê vitória hoje e por todos os dias da sua vida, e que quando Cristo voltar, nossa vitória seja definitiva, perfeita e irreversível. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Bíblia aberta, eu leio Evangelho de João, capítulo 19, verso 4. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. E no verso 6, quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Interessante que antes, no capítulo 18, verso 38, Pilatos já havia dito essa mesma frase: Eu não encontro nele crime algum. Pilatos estava certo ou errado? Jesus era culpado ou inocente? Ontem eu levantei essa mesma questão e quero insistir nela hoje, porque nós precisamos entender isso bem. Como homem, veja bem, vivendo nesse mundo, o Filho de Deus jamais pecou. Jesus é justo e as acusações que foram feitas contra ele eram injustas. Porém, como substituto dos pecadores, Jesus torna-se culpado e as acusações feitas contra ele tornam-se verdadeiras. Nesse sentido, nós podemos dizer que quem estava na cruz não era o Filho de Deus, mas o nosso substituto. A culpa de todos os pecadores, em todos os tempos, foi imputada a ele, como se os pecados fossem dele, e a sua justiça, sua santidade, foi imputada a nós, como se fosse nossa. Assim, a justiça divina foi satisfeita na pessoa do nosso substituto. Em todo o tempo de seu sofrimento, Cristo estava conscientemente assumindo o nosso lugar. Por isso que ele se calou diante das acusações, ou pouco falou. Desde o momento quando orava no jardim do Getsêmani, e Judas, o traidor, chegou com os guardas, lanternas, tochas e armas, está escrito que Jesus se adiantou e disse: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então ele disse: Sou eu. E nessa hora os guardas recuaram e caíram por terra. E João prossegue dizendo, estou citando João capítulo 18, versos 7 e 8, Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora.
Observe que Jesus não argumenta, ele não tenta se defender, ele indica que ele devia ser preso e não os discípulos. Jesus conscientemente assumiu o papel de nosso substituto. Como disse João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Séculos antes, Isaías, o profeta, já havia anunciado que o Messias seria traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o Senhor faria cair sobre ele os pecados de todos nós. Voltando ao texto de João, nós vemos Pilatos tentando eximir-se da responsabilidade de pronunciar sentença de morte contra Jesus. Primeiro, ele procurou convencer os judeus a resolverem o problema entre eles mesmos. Depois, Lucas 23, 5-7, diz que ao saber que Jesus era da Galileia, Pilatos o enviou a Herodes, na tentativa de que este se pronunciasse a respeito do caso. Porém, Herodes enviou Jesus de volta a Pilatos. Então Pilatos tem essa ideia. Eu leio João capítulo 18, versos 39 e 40. Está escrito assim: mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Esse indulto de Páscoa era uma prática pagã romana, com o objetivo de ganhar a simpatia do povo subjugado. Mas como nós vimos, a multidão escolheu para a liberdade Barrabás, o salteador. O governador resolve então, mesmo sabendo da total inocência de Cristo, açoitá-lo e permitir que seja humilhado e ferido, imaginando que assim poderiam ter compaixão dele. Mas a narrativa diz que de nada adiantou, pelo contrário, continuaram clamando: crucifique, crucifique! Era um clamor irracional, como de uma matilha de lobos uivando atrás da presa. Finalmente, de acordo com Mateus 27, verso 24, vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, ele mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Decide se valer de um subterfúgio, pretendendo inocência diante da monstruosa injustiça, numa tentativa de anestesiar a própria consciência, mas nem por isso tornou-se menos culpado. De acordo com Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, alguns anos após a morte de Cristo, Pilatos perdeu seu cargo e, dominado pelo remorso e pelo orgulho ferido, praticou suicídio. Como eu disse outro dia, com Pilatos a gente aprende o que não fazer. A história de Pilatos é uma advertência para você e para mim. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos,
seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, por mim suportou. Ele carregou a minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Glórias, louvores, aleluias hoje e sempre a Ti, Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo veio a nós para ser o nosso representante, nosso substituto, e mesmo sem merecer, porque nunca pecou, Ele foi castigado em nosso lugar. Ó Deus querido, ajuda-nos, Senhor, a termos um coração sensível diante da Tua graça apresentada a nós. Que diante da revelação da Tua palavra, da expressão do Teu amor, nós nos rendamos a Ti, nós entreguemos nossa vida nas Tuas mãos e recebamos Teu perdão e poder para termos uma vida com significado e propósito, guiados pela luz do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.